Vamos até o Rio de Janeiro falar com a repórter Eliane Benício, que tem outras informações. Bom dia, Eliane. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. No mundo, cerca de 4 milhões de pessoas apresentam a doença, segundo o cálculo da Organização das Nações Unidas. E esse número pode ser ainda maior. Eu converso com o neurologista Flávio Costa, que é do Hospital Universitário da UFRJ. Bom dia. Por que esse número pode ser maior? É difícil diagnosticar essa doença, o mal de Parkinson? A doença de Parkinson é uma doença muito comum na terceira idade. As estimativas são de que afeta em torno de 1% da população acima de 60 anos. Então, muitas das manifestações da doença de Parkinson na terceira idade, elas podem ser confundidas no início com manifestações do envelhecimento, por exemplo, como tremor, dificuldade para deambular, uma certa lentificação dos movimentos. Mas na doença de Parkinson existem alguns dados que chamam a atenção. Por exemplo, um tremor que acontece em repouso. É um tremor de alta frequência, que nós chamamos de tremor em contar de moedas. Isso acontece em 80% dos pacientes. Um outro sintoma que nós chamamos de micrografia, que é uma diminuição do tamanho da letra quando o paciente começa a escrever. Outros sintomas são sensação de desequilíbrio, sensação de lentificação dos movimentos, distúrbios do sono. Então, todas essas informações elas têm que ser avaliadas em conjunto por uma equipe especializada nisso, para o diagnóstico correto da doença. Mas os jovens também podem apresentar esses sintomas? Apesar do principal fator de risco para a doença ser o processo do envelhecimento, a doença também pode acontecer em população jovem. Nesses casos, muitas vezes existe um atraso diagnóstico, existe uma cultura, uma ideia de que a doença de Parkinson só acontece em idosos. Não, ela pode acontecer em idosos, em jovens, antes dos 45 anos, inclusive. Nesses casos, o sintoma principal é lentificação dos movimentos, lentificação de um lado do corpo. Muitas vezes se manifesta com dor no braço, dor no ombro, sensação de desequilíbrio. Então, esses pacientes também devem ser avaliados por um neurologista. Ora, uma vez apresentados os sintomas, é hora de buscar a ajuda de um profissional. É fácil, a gente consegue o tratamento na rede pública de saúde? Sim, o tratamento medicamentoso ele está disponível na rede pública, ou via o programa do governo federal, que é o programa de farmácia popular. E o tratamento não envolve somente o uso das medicações, envolve toda uma abordagem multidisciplinar. Então, esses pacientes eles têm que, além de usar os remédios, têm que fazer atividade física, fisioterapia. É muito comum uma das manifestações que é o tom de voz baixo. Então, esses pacientes devem fazer fonoaudiologia, ou seja, é um paciente que não deve ser tratado só do ponto de vista medicamentoso, mas tratado por toda uma equipe multidisciplinar, porque existem vários sintomas que melhoram com a abordagem multidisciplinar. Normalmente, essa doença ela envolve toda a família, né? Sim, envolve a família, muitas vezes envolve gastos, envolve deslocamento, né? Então, por isso é importante também as ações do setor público para dar importância para essa doença, dar importância a uma doença que é comum, afeta 1% da população acima de 60 anos e toda abordagem multidisciplinar deve ser dada nessa condição. Doutor Flávio Costa, obrigada pelos seus esclarecimentos. Natália. Obrigada, Eliane, pelas informações. Um bom dia para você.